O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Importância, os problemas que a gente tem com as queimadas, né? Hoje choveu, mas até ontem o perigo de queimada era, como a gente diz, eminente. E o Gabriel, que vai falar aqui, ele vem falando através da AFOCAP, que é a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, que muita gente aqui é associada, né, muitos dos fornecedores, e cujo presidente é o seu Coral, que está aqui, e deixar ele falar, né, ele fala bem melhor que eu. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou o Gabriel, consultor ambiental da AFOCAP. Em nome da Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, AFOCAP, eu agradeço o convite do Sindicato Rural de Leme, da Associação dos Engenheiros também. E nós vamos abordar agora um tema bastante superficialmente sobre as consequências das queimadas rurais. E na sequência o Guilherme vai apresentar aqui uma atualização sobre o CAR, sobre o PRA, o Programa de Regularização Ambiental, que muito se fala na imprensa. Vai trazer o status atualizado e também a questão do ITR e ADA rapidamente, só para fins de atualização. Então, dando sequência aqui sobre as consequências das queimadas rurais. Quais são as consequências das queimadas rurais? O primeiro delas, na maioria das vezes, é um prejuízo econômico para o produtor. Ainda que o pessoal da cidade, né, que não convive muito com o meio rural, ache que não, mas a maioria das queimadas, dos incêndios, eles trazem prejuízo para o produtor. Ou através do prejuízo da cultura ali, a cana, ou outra cultura, ou da cerca danificada, o estábulo, e o próprio combate a incêndio demanda esforço ali, demanda energia, equipamento de combate a incêndio, funcionário que está trabalhando. Então isso tudo é prejuízo econômico. Ninguém hoje em dia tem interesse em atear fogo na propriedade, na cultura e etc. Exceto para fins de controle sanitário, que aí sim tem uma autorização da CETESB, existe um licenciamento, solicita-se autorização, a CETESB emite essa autorização, como por exemplo, para quê? Para a erradicação da cultura da laranja, mas aí é um controle específico para fins fitossanitários, que não é o caso que nós vamos falar aqui, que são os incêndios de origem acidental, de origem desconhecida. Então as principais consequências é o prejuízo econômico, repercussão negativa na mídia sobre o incidente em si, que isso acaba podendo ter uma pressão maior ou não do agente fiscalizador, assim como uma ação negativa com relação ao setor produtivo de maneira geral, né, o setor rural. Aplicação de penalidade ambiental pela Polícia Militar Ambiental ou a CETESB, em alguns casos, em ambos aplicam autuação. Isso tem um desdobramento que pode chegar até no inquérito civil do Ministério Público, e aí tem que fazer todo um acompanhamento. Ações de compensação se houver um incêndio, compensação em área de APP, de reserva legal, fragmento de vegetação nativa, se for atingido, propondo aí a compensação do dano ambiental através da recomposição, de condução da regeneração natural ou plantio de espécies nativas, enfim, depende de caso a caso. E também ações preventivas, quando ocorre um incêndio numa propriedade, tem a polícia ambiental, acontece a lavratura da autuação, não se consegue cancelar essa autuação, tem também uma ação preventiva para o proprietário apresentar novas medidas a fim de evitar que ocorra novamente esse incêndio. Então são mais demandas, mais obrigações para o produtor rural. E aí existe um embasamento legal bem extenso sobre esse tema. E o que fazer então nesse caso? Mas o que nós vamos fazer? Chega numa época de estiagem, igual nós estávamos aí semana passada, dias atrás, uma época muito seca, muito quente, vento forte,
qualquer incêndio de pequena proporção vira rapidamente já um baita de um incêndio de difícil controle e vai atingindo o número de propriedades. Quais são as ações, o que a gente pode fazer como uma ação preventiva a fim de evitar ou mitigar o incêndio e também a penalidade ambiental? Então, a manutenção de aceros adequados, com larguras adequadas, manutenção adequada, isso é muito importante. Isso atenua numa fiscalização. Se ocorrer incêndio, tiver uma denúncia, gerar a polícia ambiental, outra vez fiscalização por imagem de satélite, se a propriedade tiver os aceros adequados, ali um acero confrontando com a área ambiental, APP, reserva legal, fragmento de vegetação nativa, ou aceros de divisa de propriedade, carreadores internos, divisa com aglomerados urbanos, condomínios, bairros, etc. Isso tudo ajuda, atenua o proprietário sobre a aplicação da penalidade ambiental. Obstáculos, limitadores de acesso à propriedade. O que é isso? A gente dificultar o acesso de terceiros dentro da propriedade. Tem muitos imóveis rurais que tem lá rios, lugares bons de pesca, e aí o pessoal acaba indo com frequência fazer a pesca, aí acaba fazendo uma fogueirinha ali para esquentar comida, para fazer uma carne, de repente eles vão embora e deixam ali a brasa. Essa brasa pode iniciar um incêndio. Então é muito importante, na medida do possível, a gente sabe que tem lugares que se a gente fizer uma barreira e dificultar o acesso de pescadores, é aí que vai ter um incêndio, mas em outros locais, se a gente, na medida do possível, for dificultando o acesso desse pessoal, a gente vai estar contribuindo com a mitigação dos incêndios e das penalidades ambientais. Obviamente, realizar o combate ao incêndio, né? Nós não temos interesse em atear fogo, então nós realizamos o combate ao incêndio. E principalmente, muito importante, registrar o combate ao incêndio. Hoje quase todo mundo tem o celular, tirar foto lá do combate ao incêndio, se está sendo manual, ali com abafador, se está sendo com uma postal, uma carreta acoplada a um trator, ou mesmo um caminhão-tanque, uma equipe de brigada de incêndio, fazer um registro desse combate ao incêndio. Se possível, fazer uma filmagem. Por que isso daí? Porque se houver uma fiscalização, se a polícia ambiental ou qualquer agente fiscalizador aparecer na propriedade depois desse incêndio, a gente tem que mostrar. Nós temos evidências dos fatos. Muitas das vezes eles aparecem bem dias depois do incêndio. Aí não vão ter informação e, na dúvida, eles acabam deixando para a gente se defender. Então é muito melhor a gente ter material para apresentar durante a fiscalização, antes da lavratura da autuação. Acho que aqui a ideia é trazer um pouquinho de onde vieram esses critérios que nós abordamos anteriormente. Então, essas medidas preventivas, isso aqui veio de onde? Veio da cabeça do Gabriel, da FOCAP? Não, isso aqui tem um vazamento legal que nós tiramos a partir da lei da 12.651, que é o novo Código Florestal, que a gente chama, de 2012. Ele trouxe lá um artigo que nos ajudou bastante, nós que eu falo, o setor produtivo, o setor rural. Ele trouxe a obrigação do agente fiscalizador em fazer uma análise do nexo causal entre o incêndio ocorrido naquela propriedade e as ações do proprietário. Então isso trouxe uma oportunidade de discussão entre o setor produtivo e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde a gente conseguiu criar um procedimento para avaliação dos incêndios em canavial. Então esse procedimento é específico para a propriedade que possui ali o cultivo de cana-de-açúcar. Só que ele serve, fazendo uma analogia, para todos os imóveis rurais. Por isso que nós trouxemos aqueles itens, aquelas ações preventivas, tá? Que vale para todos os imóveis rurais. Eu acho que esse procedimento ele já consta através de resolução, de portarias do Governo do Estado de São Paulo desde 2017. Então nós temos lá 14 critérios que avaliam. A Polícia Militar Ambiental ela é obrigada, em toda a fiscalização que for em propriedade com cultivo de cana-de-açúcar, a realizar o preenchimento dessa planilha, avaliar critério por critério. E aqui quais são os principais critérios? Os 14 itens que nós temos aqui, 5 deles estão ligados diretamente aos aceros. Então por que nós pusemos acero lá? Porque é muito importante, é o que a polícia vai fiscalizar, hoje qualquer agente fiscalizador vai analisar durante uma vistoria. E aí, após a análise dessa planilha, atingindo 16 pontos, a Polícia Ambiental entende que não houve o nexo causal, ou seja, o proprietário, ele atenuou, ele executou todas as medidas preventivas possíveis para que não ocorresse o incêndio naquela propriedade, mas ainda assim ocorreu
em função do vento, grande proporção, etc., mas não acontece a penalidade ambiental. É isso que é muito importante. Então, acho que o recado que a gente traz aqui para todos os senhores é a importância da gente fazer a lição de casa. Hoje existe uma lição de casa que até então não existia, antes de 2017, ficava a critério de cada agente fiscalizador, um entendia que tinha que aplicar penalidade, outro não. Hoje não existe mais isso, hoje está documentado, nós sabemos o que eles vão fiscalizar, o que eles vão analisar, então cabe a nós, na medida do possível, realizar essas ações para evitar incêndios e também as ações, aí, as aplicações de penalidades ambientais. Quais são as metragens? Mas e aí, eu tenho que deixar acero? Qual que é a metragem dos aceros? Nós temos duas metragens principais. Quando a gente fala em cultivo de cana-de-açúcar ou outras culturas, confrontando com uma área ambiental, que é a PP, Reserva Legal dos Fragmentos, nós temos que deixar uma largura mínima de 6 metros. E para os demais aceros, uma largura mínima de 3 metros, que são os aceros de divisa, aceros internos, divisa com aglomerados urbanos, e obviamente, em função da complexidade da situação, a gente vai aumentando os aceros. Tem casos, por exemplo, que a polícia orienta, quando tem um canavial confrontando com um distrito, com um bairro, deixar até 15 metros de distância de acero, pensando numa ação preventiva. Mas e aí, como que funciona essa medição? Ela é de olho, eu preciso deixar os 6 metros, eu posso deixar 5, posso deixar 4, eu deixo 2, eu deixo 6, o que eu faço? A Polícia Ambiental, ela realiza, em função desse procedimento que foi criado, eles realizam realmente a medição do carregador. Coloca a fita, coloca a viatura perpendicular ali ao carregador e fazem a medição, e se der 5,5 metros, não tem 6. Aí a largura está inadequada, a pontuação vai ser negativa, isso vai nos prejudicar no final da avaliação, podendo vir a ocorrer a penalidade, a aplicação da penalidade ambiental. Aqui são exemplos de carregadores aí que a gente acaba vivenciando nas visitas técnicas. Então, por exemplo, aqui nós temos um carregador com uma largura adequada, ele tem 6 metros, que é entre a cana e um fragmento de uma maca, porém ele está todo com palhada, não houve a limpeza desse carregador. Essa é uma situação que tem largura adequada, porém com manutenção inadequada. Isso nós vamos vai receber uma pontuação negativa. Esse outro caso aqui também, nós temos um carregador aqui, um carregador interno que tem a largura adequada, mas com manutenção inadequada. E aqui são os exemplos do que seriam os aceros adequados. Então aqui nós temos um carregador limpo, com as distâncias corretas. Aqui a gente fez um registro fotográfico similar ao que a polícia realiza para constatar a largura. Aqui as fotos, é importante quem puder, quando for tirar foto de registro de combate a incêndio, qualquer evidência que queira registrar durante o incêndio, quem puder ativar a opção do GPS do celular para ter a coordenada na foto também. Aí a gente fica evidenciado o dia que foi registrado aquela situação, o local que foi registrado. Isso tudo nos ajuda bastante nos processos aí para contestar a autuação ou mesmo para evitar a aplicação de penalidade. Mas aí nós temos aqueles casos que a propriedade está distante do urbano, ela está bem isolada, bem distante, não tem vizinhos, mas ainda assim eu preciso deixar os carregadores, eu preciso me atentar a toda essa questão aqui, isso gera custo, eu vou perder a área produtiva, custo com manutenção, etc, etc. Infelizmente a resposta é sim, acho que é o ônus da tecnologia. A palestra anterior trouxe que a tecnologia tem ajudado bastante o setor produtivo e realmente vai ajudar cada vez mais. Só que existem algumas ferramentas, por outro lado, que acabam trazendo informações mais facilitadas para o agente fiscalizador, que é o caso disso daqui. Existe um satélite do INPE que ele faz o registro das queimadas através de temperatura. E todas essas ocorrências de incêndio ficam registradas nesse satélite. E a Polícia Militar e Ambiental, por procedimento, todo ano existe a Operação Corta-Fogo. Muitos dos senhores devem ter visto já, que passam nas rodovias, no período de final de abril ou começo de maio, existe ali a Operação Corta-Fogo, iniciando a Operação Corta-Fogo, tem panfleto, etc. Quando inicia a Operação Corta-Fogo, que previamente é o período de estiagem, aí a Polícia Ambiental, diariamente, de todos os batalhões, eles entram no satélite do INPE, verificam todos os focos de incêndio, faz uma pré-análise no escritório por imagem de satélite, e depois eles vão a campo, uma a uma, para verificar o que aconteceu, qual cultura que era, para avaliar se aplica penalidade ou não. Por isso que eu comentei que é importante a gente ter sempre o registro
dos fatos, do que aconteceu, porque às vezes eles não conseguem chegar no dia seguinte da ocorrência de um incêndio, eles vão chegar ali 1 mês, 2 meses, tem casos que a gente recebeu há 4 meses posterior à ocorrência do incêndio. Então, se a gente não fizer o relatório fotográfico na sequência da ocorrência, quando eles vierem fiscalizar, não vão ter o que mostrar e vai ficar uma situação desconfortável. E na dúvida, eles acabam aplicando a penalidade só para nós nos defendermos e sem elementos fica muito difícil. Então, a fiscalização ela acontece por imagem de satélite, por isso que é muito importante todas as propriedades, todos os imóveis rurais estarem adequados na medida do possível. É uma evolução, acho que nós temos que começar. Quem já tem o carreador com a largura adequada, buscar fazer manutenção. Quem não tem, vamos, conforme vai reformando o canavial ou outras culturas, vai fazendo um novo plantio, vai recuando, aumentando as larguras, para que em algum momento a gente chegue na condição satisfatória. Com relação à queimada, aos incêndios, eu tinha para trazer, a ideia era trazer de maneira superficial, até porque aqui tem produtores não só de cana, né, tem várias outras culturas, outras atividades. Então, o objetivo era trazer de maneira geral quais são os procedimentos, qual é a visão do agente fiscalizador e como que tem sido aí na prática a ocorrência desses incêndios. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum ponto, quiser levantar para a gente estar conversando. Fiquem à vontade, senão eu vou passar a palavra para o Guilherme. Oi, bom dia. Meu nome é Luciana Mônaco, eu sou presidente do Conselho Municipal de Turismo de Leme. Na esfera municipal, como funciona isso? Porque polícia ambiental é geral, não é estadual. O que a gente tem acompanhado, a Polícia Militar Ambiental, como ela já executa esse papel, está dentro da atribuição dela, o que a gente tem acompanhado é que as secretarias municipais acabam deixando para a polícia, né? Muitas das vezes, por ser em área rural, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Defesa do Meio Ambiente, acaba não conseguindo fiscalizar, aí é a Polícia Ambiental que realmente realiza essa fiscalização, autuação, etc. Mas é aberto a qualquer um, né? A própria denúncia, a Polícia Ambiental ela atua tanto em fiscalização por satélite quanto por denúncia, então acaba tendo bastante reclamação de vizinhos, etc., que acabam motivando essas fiscalizações. Se ninguém tiver mais nenhum ponto, então, o que existe, muito bem observado, o que existe de campanha, a própria FOCAP, a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, juntamente com a Orplana, com a BAG, existe uma campanha que é feita a nível institucional, com os fornecedores de cana e as usinas, de divulgação desse trabalho preventivo e tentar conscientizar a comunidade, né, principalmente o pessoal da cidade, não jogar lixo na área rural. Isso também é um motivo, ali, o pessoal joga lixo, depois vem outro, coloca incêndio, ou coloca fogo, pula no canavial, pula em outra cultura e vai embora. Então existe uma campanha de divulgação forte, a própria FOCAP, com a Placana, já fizemos várias divulgações em jornal, em revista, outdoor, isso existe a nível do estado. Então as usinas e as associações têm atuado bastante em campanhas de divulgação, só que isso tudo gera custo, então não é da proporção que todos gostariam, mas existe um movimento sim de educação e conscientização. Porque uma bituca de cigarro que a pessoa solte ali na estrada, na beira da rodovia, numa estrada vicinal, dessa rodovia vai pular ali num pasto ou numa cana, e isso pega uma proporção tremenda. A mesma coisa é ato religioso, as macumbas. Tem muita gente que vai nas áreas rurais para praticar esses atos religiosos, aí deixa a vela na garrafa. Muitos dos casos que a gente já foi então visualizar o incêndio para realizar relatórios, etc., a gente vê lá uma garrafa que tinha um resto de vela e tal. Então a pessoa fez lá na inocência, praticou o ato ali que ele entende que é devido, vai embora e fica velho e a vela acaba trazendo um prejuízo danado para muitas pessoas ainda, principalmente para o produtor rural. Nós temos panfleto, temos aquelas mídias para soltar já em rádio, isso está pronto. Nós temos, é só a FOCAP que consegue disponibilizar. Bom, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Guilherme rapidamente. Ele só vai fazer uma atualização do CAR, PRA, ITR, ADA e a gente já fecha aqui para liberar todos aí para
Acho que para o almoço tem a sequência. Não, tem muito, Ah, tem mais, né? Então, tudo tá bom. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom, primeiramente agradecer ao convite do Sindicato de Leme, da Associação dos Engenheiros e também da AFOCAP, que é da onde surgiu aí o convite para estar falando aqui com vocês hoje. Excelente apresentação do Gabriel. Inclusive, é o que eu costumo brincar, a polícia ambiental ela vai com a arma de um lado e com a trena do outro. Então, realmente, pessoal, se atentem na limpeza e nas medidas corretas. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do ITR e regularização ambiental. Por que a importância desses dois temas estarem ligados? Vocês vão ver durante a apresentação, é coisa de 1h30 no máximo, estou brincando, é rapidinho, que está ligado isso por conta das áreas que você tem que declarar no ITR e essas áreas estarem vinculadas com o CAR da propriedade, porque o CAR é a tecnologia, é uma ferramenta que veio aonde você consegue fazer os desenhos, as dimensões das feições que ali existem e o sistema te devolve a área em hectares e aí, consequentemente, você pode utilizar isso no ITR. Então vamos lá, pessoal. O ITR ele é um tributo federal. Muitos acreditam que ele é municipal, mas não. Ele é um tributo federal, é um imposto federal e o responsável por isso é o proprietário da terra. Muitos fazem arrendamentos, arrendam terras de um terceiro para ter a sua produção, aí ele não é responsável por estar pagando isso, e sim o próprio proprietário, tá? Existem as áreas não tributáveis, as áreas que vocês não precisam pagar imposto sobre elas, que é a área de preservação permanente, reserva legal, as áreas de interesse ecológico, cobertas por florestas nativas. Resumindo, a área de vegetação nativa não é tributável. Com relação à isenção, até o mês retrasado, o entendimento é que obrigatoriamente precisava fazer o ADA, o Ato Declaratório Ambiental, que é feito dentro do sistema do IBAMA. E ele perdeu essa obrigatoriedade, porque em 24 de julho saiu a lei falando que então retira a obrigatoriedade do ADA para ser isento. Só que aí o que eu costumo falar é que o Brasil não é para amadores, porque no mesmo dia a Receita Federal, no dia 24 de julho, lançou a sua instrução normativa, tem 7 ou 8 páginas, vira e mexe, ela atualiza as informações de como proceder a declaração do ITR, e um dos artigos, no artigo 6º, consta que para ser isento tem que ter o ADA. Então, no mesmo dia, tem uma lei falando que não precisa e a instrução normativa falando que precisa. Nós temos aquela pirâmide da hierarquia das leis, que a lei ela vale muito mais do que uma instrução normativa. Mas esse símbolo aqui realmente fica como uma interrogação, porque se vai gerar dúvida, façam o ADA, até que realmente a gente consiga entender o que de fato vai acontecer com isso. O ADA é um documento simples de ser feito, você precisa das informações, ele é uma única página, que aí ele gera esse quadro de áreas. Só que eu costumo falar que o ADA, ele se torna importantíssimo, porque o ADA é um espelho do ITR. É no ADA que você vai colocar a sua área total e as feições que vão ser isentas de tributação e as feições que vão ser tributáveis. Então, quando você lança a área total, você automaticamente precisa fechar essa área. O que nós vemos muito é a pessoa pegar o CAR para levar para a declaração do ITR, e aí a propriedade tem 100 hectares e tem lá 5 hectares de APP.
tem mais 15 hectares de reserva legal e tem 15 hectares de vegetação nativa. A pessoa que vai confeccionar o ADA coloca 5 hectares de APP, 15 hectares de reserva legal e mais 15 hectares de vegetação nativa, que seriam áreas cobertas por florestas nativas. Só que aí aconteceu um grande equívoco, porque a área de APP está dentro da reserva legal e a área de vegetação nativa também está dentro da reserva legal. O que acontece? De uma forma não intencional, mas acaba se declarando áreas isentas em duplicidade. E aí, quando vier uma fiscalização sobre isso, a pessoa não tem o que fazer, vai ser autuada, as multas são pesadíssimas, que eu vou explicar o porquê. Então, no ADA, a gente consegue colocar a área de APP aqui, por exemplo, 2,9, reserva legal 25 hectares, só que o ADA te pergunta se tem sobreposição. E você dá um clique informando que é a APP, automaticamente ele pega a área que você colocou e dá a área líquida da sua reserva legal. Ou seja, o contador ou o próprio contribuinte, que vem a ser o produtor rural, ele utiliza essa última coluna das áreas líquidas para informar corretamente o seu ITR. E aí, qual que é o pulo do gato aí? Nós tivemos uma atualização no CAR em 9 de dezembro de 2021, que saiu da Secretaria do Meio Ambiente e migrou para a Secretaria de Agricultura. Trocou plataforma, trocou várias questões. Teve uma informação diferente, que nós temos que informar o uso consolidado do sistema antigo, um talhão de soja, de cana, você não informava nada. Agora você informa como uso consolidado. Então, importantíssimos vocês fazerem essa atualização do CAR para conseguir dar andamento na regularização ambiental e também ter as áreas corretas informadas. No sistema antigo, nós tínhamos 2 bases de imagens para fazer o CAR. E muitos utilizavam a base de 2008 e outros a base atual. Com isso, o que aconteceu? Nós temos hoje, olha, que você abre um CAR que não foi atualizado, nós temos as feições distorcidas. Desenho, às vezes, da vegetação está pegando o carreador, a área de cana, ou ao contrário, está aquém do que realmente deveria ser. Então, numa atualização do seu CAR, além de você dar um passo importante para a regularização ambiental, você atualiza as áreas em hectares das áreas isentas de tributação. Então, usar o CAR como base para fazer o seu ADA, desde que esse CAR esteja atualizado. Eu falei que a lei ela é federal, né? Então 50% município, 50% vai para a Receita Federal. Só que tem a possibilidade da prefeitura fazer os convênios, que aí 100% da arrecadação vai para o município. Consequentemente, gera-se a obrigatoriedade da prefeitura passar a ser o agente fiscalizador. Começa segunda-feira o prazo do ITR e vai até o último dia útil de setembro, que esse ano 30 de setembro. Pessoal, atentem-se na declaração. O ITR é um imposto que quanto mais você utilizar a sua terra, menor você paga. Por quê? Vamos pegar uma propriedade de 50, 200 hectares. Se você está com o seu GU, seu grau de utilização, acima de 80%, você paga uma alíquota de 0,7%. Mas vamos supor que porventura você não declarou certo, vai lá de 65 a 50 o porcentagem. Isso aqui já vai para 0,8. Dá uma olhada, de 0,07 para 0,8. Então é um pulo enorme que vai aumentar o valor que vocês precisam pagar. Então, atentem-se a sempre o GU ser acima de 80% para a alíquota ser menor. A gente sabe que ninguém quer perder terra, ninguém quer deixar de cultivar terra. Então, a declaração, o GU tem que ser 100%. A gente não tem terra parada. Consequentemente, é isso, comentei das notificações, existem 3 pilares de notificações do ITR,
que são as áreas produtivas, onde você de fato faz o seu plantio, o VTN, que é o valor atribuído por ela, e as áreas de vegetação nativa que são isentas de tributação. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma, só que um alerta. Prefeitura, então, ela passa a ser o agente fiscalizador. A gente vivencia áreas que são notificadas e o pessoal fala, a prefeitura está me perseguindo, o produtor, o agente fiscalizador está com ranço de mim, por isso que ele me jogou na malha fina. Não, pessoal, quando gera esse convênio, a prefeitura recebe um programa de computador que coloca no computador e o agente fiscalizador só tem o trabalho de apertar o Enter. Não é ele que vai filtrar o que vai cair na malha fina, não é ele que vai saber quem de fato vai entrar lá ou não. Ele tem só que executar aquele programa. Aí o que a gente vê também são agentes fiscalizadores que são esfera administrativa, não são agentes técnicos. Então, qual que é o grande problema? Quando você chega com uma informação, com uma defesa, esse agente administrativo não tem um conhecimento. Ele tem obrigatoriamente que participar de um curso de 40 horas online. Não vai conseguir ter o discernimento para tudo que a gente vai mostrar aqui, ele conseguir ter esse entendimento. Por isso que eu falo um exemplo, o ADA. A instrução normativa hoje está falando que precisa do ADA. O que o agente fiscal vai fazer? É cara crachá. Precisa do ADA na instrução. Não tem o ADA. Não vou aceitar a isenção. Por isso que é importante essa compilação de documentos. Vamos falar então sobre área produtiva. Lembrando que a área produtiva é a área plantada, não é a área de produtividade. Nós tivemos a seca, nós vamos ter quebra na produção, então não é quanto que você vai tirar dali, mas sim o que efetivamente você plantou. Então a lei ela fala que a área é efetivamente utilizada, descontando então as áreas de produtos vegetais, né, cana, grãos, hortaliças, etc. As áreas de pastagem, as áreas de exploração extrativa e as atividades granjeiras e aquícolas. Aqui está um exemplo de área notificada com relação à área de produção, aonde a propriedade foi autuada em 12 milhões de reais. Isso daqui é uma notificação de Araraquara, foi notificado, gerou um imposto suplementar de 6 milhões, mas juros e multa dobrou, foi para 12 milhões. Por que isso aconteceu? Lembra que eu falei, quanto mais se utiliza, menor se paga. Na malha fina que ela caiu, ela é uma propriedade de 1.300 hectares, a alíquota dela era 0,3. Como não entendeu a área produtiva, ela caiu abaixo de 30% GU, de 0,3 a alíquota foi para 8,60. Por isso que deu esse salto astronômico. Essa é uma área que está sendo analisada, toda a defesa que foi entregue pela Receita Federal. A Prefeitura analisa dois primeiros termos de intimação e constatação. Se houver a notificação de lançamento, aí passa para a Receita Federal. A imagem aqui não vai ficar um pouco nítida, mas o que a gente quer alertar aqui? Essa propriedade, por exemplo, como todas, tem uma quantidade enorme de carreadores. Carreadores que é igual às áreas de aceiros. Com isso, quanto maior o seu aceiro, maior o seu carreador, menor a sua área de utilização. Então você não pode pegar a sua área de cana como um todo e declarar ela como área produtiva. Porque se cair numa malha fina, você vai ter problema. A área de carreadores, áreas de aceiros, devem obrigatoriamente ser declaradas como benfeitorias. Estrada é área de benfeitoria, você não planta ali dentro. Você vai ser tributável sobre isso, porque aquele espaço físico é um bem útil e necessário para a produção. Mas você não vai informar como produção vegetal, porque senão o seu GU, se tiver que comprovar, fica complicado depois. Sempre utilizando um mapa como base de informações. Outra questão é arquivar por no mínimo 5 anos contrato de prestação de serviço, contrato de insumo,
funcionário, notas de entrega de produção, tudo que for relacionado à propriedade, eu sempre aconselho o seguinte: pega uma pasta, nós estamos em 2024, cria uma pasta, escreve 2024, Sítio São João. Tudo que for, eu comprei um parafuso, peguei uma notinha. Você não precisa organizar no arquivo suspenso, não, mas põe dentro dessa pasta. Qualquer problema que você tiver no futuro, aí sim, você pega aquela pasta do ano de 2024 e você vai ter toda uma documentação para organizar e fazer as comprovações. E aqui também a gente acaba entrando na questão das certificações. A gente sabe que a modernidade está chegando, como foi falado na primeira palestra, e também está vindo as certificações ambientais, RenovaBio, Bom Sucro. Aí tudo essa questão aqui vai ajudar você a ser certificado também. Falando sobre VTN, valor de terra nua, o VTN, eu costumo falar que você pega a sua propriedade, pensa numa máquina de esteira e arranca 70, 60 centímetros do solo que ali está. Ali você levou todas as benfeitorias, as curvas de níveis, os acessos, as adubações, gessagem, calagem, tudo que foi feito para chegar até ali. Um exemplo, podemos falar sobre isso, o Rio Grande do Sul, a chuva que devastou lá, o pessoal está falando que vai demorar décadas para a terra produtiva lá se tornar novamente produtiva do jeito que era antes da chuva. Por quê? Porque se levou a área, a terra boa, ficou só o VTN, ficou só a terra nua lá. Então, o VTN é os valores, o valor do imóvel, tirando cultura, instalações, culturas permanentes, pastagens e as florestas plantadas. Obrigatoriamente, a prefeitura precisa determinar o valor em 6 feições da sua propriedade, que é a lavoura boa, a regular, a restrita, as áreas de pastagem plantada, silvicultura e as áreas de preservação de fauna e flora, que são as áreas de vegetação nativa. Então a informação tem que ser prestada pelo município e tem que ter um profissional legalmente habilitado e registrado no seu conselho de classe, no CREA, para conseguir ter gabarito para fazer isso. Se não tiver, a gente sabe que acontece essas questões, esses valores podem ser impugnados lá na frente. Aqui eu peguei como exemplo o próprio município de Leme. Isso daqui são valores de 2024 para vocês utilizarem. Leme fala que a sua terra boa é R$38 mil, regular 34, lavoura restrita 33 mil, pastagem 24, silvicultura 19 e as áreas de preservação de fauna e flora 15 mil. Pirassununga, o valor mais alto que a cidade vizinha, 41, para 38 está similar, e Araras, o valor mais alto, 39. A título de curiosidade, eu peguei aqui o que foi arrecadado por esses 3 municípios em 2023. Então nós temos Pirassununga com um pouco mais de 300 mil, Araras um pouco mais de 2 milhões e Leme R$1 milhão. Importante também, uma observação, fugindo um pouco fora da palestra aqui, mas isso daqui entra para o município, entra no caixa dele sem destinação. Ou seja, a prefeitura gasta como quiser. Esse ano é época de ano eleitoral. A hora que vier um vereador pedir voto para vocês, fala, bacana, vamos pensar num projeto para que o que se arrecada de ITR realmente retorne isso para a área rural do meu município. O que a gente fala com relação ao VTM, pessoal? Então, utilizar o que a municipalidade está falando, porque aí você já foge da malha fina dos valores. Mas eu estou achando que o valor do meu município está muito além do que realmente vale a minha propriedade. Aí você, pela lei, pode se valer de informações oficiais, no caso o IEA, tem lá os valores de terra nua, factível, dá para ser utilizado isso. Se necessário, pode fazer um laudo próprio da sua propriedade. Só que lembrando que tudo que fizer tem que estar apto para ser comprovado nos próximos 5 anos. E por fim, falando sobre as áreas de vegetação nativa,
A lei, então, fala que a área tributável é menos tudo aquilo que eu falei, que basicamente são as áreas de vegetação nativa. Eu, particularmente, recomendo a fazer o ADA. Sei que tem outros técnicos que falam, não precisa, mas eu ainda brinco, que a bunda não atrapalha. Então, tudo em abundância você vai conseguir se valer de mais informações para ficar resguardado de multas pesadíssimas. A documentação precisa estar coerente, toda a documentação falando a mesma língua, ou seja, os mesmos números. A gente está acostumado a pegar produtores onde você vê o CAR, a área total 30 hectares, aí você pega o ADA, ele informou com 27, aí você vai ver na matrícula está com 28, então isso daí realmente o CCIR está lá com seus 30 hectares, realmente a gente sabe que tem georreferenciamento que tem que ser feito, não dá para fazer agora, mas pelo menos você tem a medição, comprove a sua área correta e toda a documentação esteja no mesmo patamar. E documentação baseada em mapas. Aqui é um exemplo de área notificada por vegetação nativa que deu 26 mil, pulou para 500, comprovando o que tinha. Outra notificação de 200 mil reais, comprovando o que tinha, a multa caiu para 16 mil. Fazendo com os mapas, toda a documentação convergente, se possível fazendo planilhas para saber as suas áreas. E com relação às adequações ambientais, a gente fala então que tinha a lei de 34, veio a de 65, depois de lá para cá inúmeros decretos e resoluções, até que veio a lei do MINC, que falava que quem não tivesse reserva legal ia ser multado num valor astronômico. Com isso veio a lei de 2012, que veio o CAR sobre ela e tem a evolução da tecnologia. A gente pensou que estava fácil? Não. Hoje nós já temos esse caminhão de lei e resolução para entender e regularizar a sua propriedade rural. Fazendo o CAR, você tem a oportunidade de entrar no PRA. Por quê? É ali que você vai saber dos seus ativos e passivos ambientais. E o que eu quis trazer para vocês aqui é: vocês mesmos e a sociedade também acham que vocês precisam obrigatoriamente dos 20% de reserva legal. Sabemos que muitos não têm. Aqui é um exemplo claro, até de um inquérito civil, aonde teve uma decisão até do TJ falando que precisava dos 20%. O CAR dessa propriedade tinha 1,19 com 5 hectares. Teve embargo de declaração, foi aceito e falamos: se você me provar que você não precisa, a gente decide que não. Trabalho técnico comprovou que isso não precisava e essa ação civil pública foi extinta. Depois de 16 anos de arquivamento do caso. Um outro exemplo, esse é o mesmo caso. Além dela não precisar dos 20%, ainda teve um excesso de vegetação que vai poder ser utilizado em outras propriedades. Mais um caso, uma propriedade grande, que precisaria de 172 hectares, foi aprovado o seu CAR, todo o seu PRA, a sua regularização ambiental, com 44 hectares. Olha a diferença. Mais um exemplo, precisava de 120, tudo aprovado com 30 hectares. Faltou 90 hectares, mas foi regularizado dessa forma. Então a recomendação é analisar a propriedade de acordo com a sua particularidade, fazer um diagnóstico ambiental, seja ele atual e também temporal, para linkar com a lei lá passada, e sempre consultar profissionais aptos que conhecem a legislação. Exemplo disso, a FOCAP, com um departamento ótimo na questão ambiental. Os sindicatos agora têm, com o apoio da FAESP, o seu departamento de sustentabilidade, que veio o Coronel Sardini, que estava na ativa recentemente, o Fontes também, agora a Cris Burgel. Então os sindicatos rurais estão se equipando para isso, para que realmente promovam essa regulamentação ambiental. Diante de tudo isso, uma frase que eu acho ótima para isso, pessoal: a administração é a arte de aplicar as leis sem lesar o interesse de vocês,
Produtores rurais que trabalham na terra precisam continuar trabalhando nisso para alimentar o mundo. Muito obrigado. Vou disponibilizar um X de hectare para a geração de energia, também constar como não produção vegetal, mas geração de energia. O tempo, mas daria para se aprofundar mais, exatamente. Ele perguntou se ele tiver geração de energia, como que ele declara. No ADA tem uma informação de áreas imprestáveis para a agricultura, que no caso dá para lançar ali, ou até mesmo como área de benfeitoria, porque é uma benfeitoria que vai estar trazendo renda. Gente, vamos lá, agradecer demais a palestra, muito boa, as duas, com certeza, informações importantíssimas. Quero agradecer aqui algumas participações ilustres que estão aqui nos prestigiando, o nosso atual prefeito, Claudemir, ao nosso ex-secretário de Agricultura, que é produtor rural também, né, o Chuchu, e tem o nome de produtor rural, né, então isso ajuda muito. Agradecer também a presença da Paulinha Rosolém, que é, além de conselheira fiscal do Sicredi, ela é a atual presidente da ACIL. E obrigada, Paulinho, do prestígio, obrigado a todos vocês que vieram para prestigiar. Eu queria aproveitar e agradecer também ao pessoal da imprensa. Nós estamos aqui com o Salles Café, e também o pessoal se prepara que depois vocês vão ser entrevistados, né? O pessoal que está aí participando com a gente, também a Maristela e o Foca, que são também trabalham com a parte de imprensa. Então, obrigado para vocês. E aqui tem muita gente. Agradecer também a equipe da Farmácia São Paulo, que está lá embaixo da barraquinha, vai aferir pressão, eu acho que de medição de açúcar também, então corro de fazer isso antes de almoçar, porque vai ter uma galinhada de português, né? Então não vai dar mais para garantir o açúcar baixo aí da turma. O seu coral e o pessoal do plano de saúde, né, que é do Hospital da Cana, eles vão falar um pouquinho a respeito dessa parceria que o Sindicato Rural está promovendo. Nós vamos, para associado nosso, ao pessoal da diretoria, que a gente está aqui com a presença dos diretores, né, o Valentim está aqui, o Geraldo Baldinho, o Adão Piratelli, eles estão todos aqui, o Eugênio, né, o presidente, e a gente agradece que deve agora, futuramente, a gente vai ter uma parceria que a gente já está alinhando aqui com a Associação dos Fornecedores de Cana, mas para pegar todos os outros que não só fornecedores de cana, mas para poder ter acesso ao plano de saúde do Hospital da Cana de Piracicaba, que é o sonho de consumo para quem não quer ficar doente, né? Mas que quando precisa tem que usar. É um plano que é referência na região toda. Então, sempre ele é professor da Anhanguera Educacional e eles vai falar aqui, vai fazer essa breve palestra e eu vou apresentar aqui para quem não conhece o nosso presidente, o Eugênio Yokoya, é o presidente atual do Sindicato Rural, uma pessoa ótima para trabalhar porque ele gosta de novidade, gosta de coisas que vão mudar o rumo da agricultura para melhor. Tá? Vou apresentar aqui o Ronaldo. Bom dia, pessoal. Bom, a Arminda já apresentou, né? Estou atualmente como presidente do sindicato e agradeço principalmente a presença dos produtores. Eu acho que esse é um evento importante aos produtores, né, para mostrar a força que ele tem perante ao agro, né, e é importante
a gente vê novas tecnologias, que nem eu estava comentando com o professor Ronaldo, muitas vezes Leme esquece de Leme, né? Esquece o que Leme tem a oferecer, e é importante esses encontros para que a gente possa justamente divulgar e trazer novas tecnologias, novos produtos, novas inovações para a cidade, tá? Que hoje é bastante importante, né? E isso é gratificante para nós. Vemos que temos, apesar do tempo, né, frio, mas graças a Deus chovendo, né, assim, a presença maciça dos produtores. Joia? Muito obrigado a todos e espero hoje, né, que hoje seja um dia bastante produtivo a todos. Tá? Bom dia a todos. Né? Pessoal, bom dia novamente. Obrigado pelo convite inicial do Sindicato Rural, do Sistema Senar, também do CREA, da Associação dos Engenheiros e dos Agrônomos aqui de Leme, que fizeram contato comigo, Letícia também da Silva, enfim, né, um abraço para todo mundo, todos os parceiros aqui do evento. Parabéns pela presença, obrigado pela presença, Déia também, agradeço também por sediar o evento, sempre muito bom estar aqui com vocês, falando do que a gente gosta, do que a gente entende, do que a gente estudou, que é sobre o agro, e também parabenizar principalmente a presença das mulheres do agro, né? Maciçamente aqui as mulheres do agro presentes. Agradeço também a presença aqui da nossa diretora, a professora Rosa, aqui do Centro Universitário Anhanguera aqui de Leme, também, com o nosso curso de agronomia e com tantos outros cursos aqui também em Leme. Então, estamos aqui com uma parceria para abordar um assunto que para alguns surge como novo, outras pessoas já praticam algumas dessas tecnologias e outras pessoas já estão até mais avante do que algumas tecnologias que a gente veio apresentar aqui. Como o nosso tempo é rápido, até pedir para a Letícia controlar um pouquinho o tempo. A gente vem trazer esse tema aqui para vocês hoje. Novas tecnologias para uma agricultura sustentável. Foi esse o tema que a Linda me pediu, que os organizadores do evento me pediram. Talvez eu não traga muita novidade em relação a alguns assuntos que a gente vai debater aqui hoje, né? Apresentar, até porque o objetivo não é alongar, se estender e trazer grandes números e assim por diante, mas relembrar, atualizar e mostrar realmente que o mundo já não é mais o mesmo. O mundo não é mais o mesmo, nós não somos mais o mesmo, nós esperamos do mundo outras coisas, queremos, desejamos, e também o agro se adequando a esse novo mundo em relação a clima, a tempo, ao que o ser humano precisa, a urgência, né, a questão de tempo do alimento na mesa de cada um, qual é o preço, qual a precificação disso e como que a tecnologia precisa entender todo esse mundo, esse comportamento da sociedade, não só local, regional, como também global, e como que essas tecnologias elas devem estar atualizadas e sendo empenhadas aqui no mundo do agro. Vou tentar ver se eu consigo fazer por aqui. Foi. Bem, então o objetivo, não sei se está muito pequeno para o pessoal do fundo, se tiver, acho que tem um pouquinho de lugar aqui na frente. O objetivo então da palestra, da nossa conversa, é a gente explorar como as novas tecnologias estão revolucionando a agricultura e contribuindo para um futuro mais sustentável. O objetivo nosso é tentar, do agro, permanecer o agro, não é só fazer o agro aqui durante a nossa geração, é o que a gente vai deixar de legado para frente e assim por diante. Eu sempre falo para os alunos que o agro é quase uma profissão de amor, né? Porque a gente pensa, Luciana, no futuro, na próxima geração. Nós não somos egoístas, a gente quer usar o que a gente tem aqui durante X anos que estaremos aqui, toda a nossa presença, e o que nós vamos deixar aí para frente. E como adequar essas tecnologias para que isso aconteça. Então, vamos descobrir, né, os desafios atuais da agricultura, as tecnologias sustentáveis, agricultura de precisão, inteligência artificial, que é o assunto da hora, do momento, como entender isso, como aplicar isso no agro. Muitos locais já estão aplicando, outros estão com medo, com receio. Será que isso veio para roubar emprego, roubar tecnologia, dar emprego para outros países, outras pessoas?
Então a gente precisa se capacitar, entender, conhecer, né? Ter um pouco menos de medo para que as coisas funcionem, né? Entender um pouquinho de ciência de dados, energias renováveis, biotecnologia e, finalmente, perspectivas futuras. Isso daqui seria um curso de pós-graduação, né? Daria para falar isso daqui durante um ano, né? Quanto mais em meia hora. Então, é entender como essas novas tecnologias, todos esses assuntos, sabendo que isso não são as únicas, tá? Isso aqui é um pequeno espaço de nova tecnologia que tem no agro, né? Eu estava conversando com a Emily, né, nossa aluna aqui do primeiro ano de agronomia da Anhanguera, as oportunidades que ela vai ter no agro dela. Eu me formei no século passado, eu terminei a faculdade em 99 e ela vai terminar agora em 2027, 28. Então ela vai praticar agronomia lá na frente. Todas as tecnologias que ela vai ver, eu nunca vi, assim como talvez o Eugênio talvez não viu na formação dele, e assim por diante, né? Então as pessoas precisam estar sempre se renovando e com certeza no mundo dela do agro daqui a 50 anos outras tecnologias virão e as que ela está aprendendo hoje aqui estarão ultrapassadas, mas o importante é a gente estar aqui como a gente está, reunidos, entendendo, né? Tirando dúvida, interagindo, um complementando o outro para a gente entender como melhorar tudo isso. Então, os desafios então da agricultura atual, não só da agricultura, mas obviamente da agricultura é o seguinte: crescimento populacional e demanda por alimentos. Então cresce a população vive mais, quer viver mais, com mais saúde, mais tempo, e aí a gente tem que entender que vai ter que produzir mais, para produzir mais, para dar mais alimento barato, com saúde adequado, no preço justo e assim por diante. Não é só da agricultura, Previdência Social tem esse problema também. Se a gente estivesse aqui numa reunião sobre Previdência Social, era o grande, e aí? Aposenta, não aposenta e tal. A gente vai viver aqui mais X anos, Eugênio, eu também quero continuar comendo bem, comendo barato, comendo bastante e comendo sempre. E aí como dar essa alimentação para essa população? Só que a gente vai envelhecer. A mesma alimentação que eu comia com 20 anos, com 30, eu não vou poder consumir com 70, com 80, com 90 e assim por diante. Então o agro também tem que entender as questões de saúde dessa população que vai envelhecendo também e vai aumentando. Mudanças climáticas e seus impactos, escassez de recursos, água e terra, são os dois ouros do que a gente precisa literalmente conservar, não é nem preservar, é conservar, porque a gente usa a água e usa a terra. E isso está ficando escasso, ou seja, ficando pouco. Qualidade de terra e quantidade de terra, qualidade de água e quantidade de água. Também é um desafio para a agricultura atual. Entender essa questão de clima. Estava conversando com a Emily também, né, Emily, agora. O Climatempo, dia 22 de junho, já falou, olha, a gente não vai ter um inverno frio no sudeste e possibilidade de frio e chuva no meio de agosto e final de agosto e setembro. Está dando certo, dia 10 de agosto, lá no dia 22 de junho, o Climatempo falou, e eu compartilhei com meus alunos o vídeo. Agora, dia 22 de setembro, vai começar a primavera, com certeza eles vão lançar outro vídeo e vai falar como vai ser a primavera. O pai da Emily perguntou, e aí, vai chover ou não vai, né, seu Diogo? Eu falei, ainda a gente não tem os dados cálculos matemáticos para falar se vai ser uma estação de primavera e de verão aqui no sudeste, bom de chuva ou não. Então isso precisa esperar um pouquinho, mas a gente já consegue antecipar 2 a 3 meses em relação a isso. Olha a tecnologia aí, né? Eu sou da época lá Aqui agora tinha o Feliz que falava da previsão do tempo, ele falava de 7 dias no máximo adiante. Agora a gente já está falando de 2 a 3 meses depois. Mesmo com a bagunça de mudança climática. Os modelos matemáticos conseguem ter uma certa previsibilidade, que é isso que o agro precisa. Então é um outro desafio e é uma outra também possibilidade de tecnologia na agricultura, entender essa questão da climatologia, da meteorologia. E, obviamente, práticas agrícolas insustentáveis. O que seria práticas agrícolas insustentáveis? Aquela que promove problemas de erosão, que não faz a conservação do solo, que não faz a conservação da água, sem entrar em questões aí de natureza, biodiversidade, flora e fauna. Então, basicamente, evitar ao máximo esse tipo de agricultura, que foi uma agricultura que se praticou, né, durante bons tempos. Por quê? Porque você tinha uma série de questões de não controle e de excesso, né, e não de escassez, mas de excesso de oportunidade. Quando você tem esse excesso de oportunidade, você não liga muito para aquela questão da escassez. Só lembrar um pouquinho de 2014,
volume morto e assim por diante, tudo mais que aconteceu com a gente aqui. Aí ali a gente economizava tudo que tinha, né? Passando um pouquinho aqui para frente, né? O que a gente começa a falar sobre tecnologias sustentáveis, o que viria a ser esse termo para a gente usar no agro, né? Como eu falei, tem vários, né? Na definição, seriam aquelas que minimizam o impacto ambiental e promovem a conservação dos recursos naturais. Por quê? Nós só temos o agro, nós só somos ricos no agro porque a gente é rico em recurso natural, né? Se a gente pegar aí 200 países do mundo aí, a gente está entre... Só pegar, né, Eugênio, que a gente é primeiro do mundo, né? Vários produtos. Por quê? Porque nós temos biodiversidade, tem água, tem terra e assim por diante. E se a gente realmente não cuidar disso, não vai ter uma questão do agro, haja tecnologia, haja investimento, ou seja, você pode até ter, mas vai ser muita tecnologia, muito investimento, vai ser uma agricultura cara, vai ser uma agropecuária cara, uma produção de carne e de vegetais muito cara. E aí, sendo caro, a gente não tem venda, tem problema de fornecimento, enfim, e assim por diante. Tá? Então, são aquelas que minimizam o impacto ambiental. Minimizam. Sempre vai ter ideia, um impacto ambiental. Sempre vai ter um problema da gente entrar numa área, causar um certo dano e retirar aquilo. Como a gente fala, não tem almoço grátis, não tem como fazer isso. Né? Eu brinco aí, converso com vários colegas aí, agrônomos em grupos de WhatsApp, tudo mais, falar, não tem almoço grátis, não dá para você fazer, Douglas, uma coisa sem causar um certo impacto. Mas como que a gente vai minimizar isso? Não é erradicar, não é não ter impacto, é minimizar. Então aqui nós estamos falando de uso de tecnologias que a gente consiga conviver e prorrogar aquele uso do meio ambiente, da água, da terra, mais para frente. Qual a importância disso? Né? Crucial para garantir a produção dos alimentos ao longo prazo e preservar o meio ambiente. Vem de encontro, Luciana, com aquilo que a gente falou no primeiro slide. Eu preciso fornecer comida barata, rápida, sempre sustentável para mais gente. Então, isso daqui casa com o primeiro slide. Eu preciso voltar essas tecnologias para a produção de alimento ao longo prazo e também para preservar o meio ambiente. Basicamente para quê? Não é nem papo de ecologista, nada. É para preservar o próprio agro. Eu tenho que ter água ano que vem, eu tenho que ter terra ano que vem, 2027, 28, 32, 54, 2100 e assim por diante. Tá? Exemplo, né? A gente já observa muitas propriedades já utilizando direto ou indiretamente, ou se interessando, conversando sobre usos, por exemplo, de obtenção de energia mais barata, né? De energia mais sustentável, de energia que possa ter um impacto negativo menor na natureza, como painéis solares, turbinas eólicas, prática de agricultura orgânica ou as suas derivações, não só a agricultura orgânica, como outras. Né? Por quê? Porque as pessoas buscam cada vez mais essas tecnologias. O mercado existe. Existe ainda em nicho? Sim, existe em vários nichos de mercado essa situação, mas as pessoas já buscam. Há 20 anos atrás ninguém falava nisso, gente. Quando eu cheguei em Leme, que a Arminda foi uma das primeiras pessoas que me recebeu aqui em Leme, não se falava de fazendas de energia solar como a sua. Né? Não só a sua, mas várias aqui que eu ando por aqui, já andei em um monte de lugar, as terras estão sendo utilizadas para a produção de energia. Né? Então, aí a gente precisa entender, conversar, saber como que é, como que funciona. Então, é uma das formas da gente obter tecnologia para o agro, para fornecer energia de uma maneira mais adequada, mais sustentável. Agricultura de precisão, aí sim a gente entra num exemplo mais tradicional já de novas tecnologias. Para quê? É o uso de tecnologia para monitorar e gerenciar a produção agrícola com alta precisão, com o objetivo de aí sim economizar. Né? Não fazer uma aplicação em área total, fazer uma aplicação em áreas que precisam daquilo ali, você economiza tempo de maquinário, uso da mão de obra humana, o próprio insumo agrícola e assim por diante. Ferramentas utilizadas, né? Obviamente que na agricultura de precisão a gente precisa utilizar algumas ferramentas. Inclui drone, sensores, GPS, Big Data, que são grandes centros aí de informações para a tomada de decisão. Para o quê? Otimizar o uso dos recursos e aumentar a sua eficiência.
Por isso que hoje, de forma estratégica, trouxemos dois parceiros lá agrotécnicos, que são os dois ali de verde, né, Douglas? Douglas e o Marcos são dois parceiros nossos. Douglas também é aluno nosso do curso de agronomia aqui da Anhanguera e também trabalha e traz essa tecnologia aqui para Leme, para a parte de uso no agro, não só no agro, como outras áreas que também eles atuam. Então, há poucos anos atrás, o máximo que a gente usava era drone para tirar foto, né? Para tirar fotinha, para cobrir um evento e assim por diante. Hoje a gente já fala de drone para monitoramento de dengue, para aplicação, para monitoramento de problemas ambientais, para uso na parte, por exemplo, de urbanismo, de cálculo aí de áreas cobertas para IPTU e assim por diante. Uso de materiais alternativos, como os colegas lá da Lona Forte também estão aqui presentes. Então, são ferramentas que a gente utiliza dentro aí da agricultura de precisão para quê? Diminuir o gasto, diminuir o uso de insumo e ter o mesmo resultado que a gente tinha naquela agricultura que a gente aprendeu lá no século XX, que era em área total e assim por diante. Hoje precisa ter um foco mais cirúrgico naquele problema específico que você tem. Para quê? Aumentar a eficiência. As vantagens, né? O aumento da eficiência, como a gente já falou, é desperdício, a redução dos desperdícios. Redução de custo, aumento da produtividade, menor impacto ambiental e melhor gestão desses recursos. Então a agricultura de precisão ela vem abarcar essa situação. Exige estudo? Muito. Exige conhecimento, Marquinhos? Muito. Exige investimento? Sim. Né? Como eu já falei, não tem almoço grátis. Não tem como a gente chegar num resultado sem a gente investir. Seja em equipamento, seja em educação, seja em treinamento. Né? Seja estando aqui num sábado, conversando com a gente, trabalhando, fazendo network, trocando ideias e assim por diante. Peraí. Boa. A inteligência artificial e ciência de dados na agricultura. Basicamente, esse termo se tornou muito popular, basicamente com o advento de um programa, né, de um aplicativo que chama ChatGPT. Ele começa a ter as primeiras situações em fevereiro do ano passado. Fevereiro do ano passado para cá tem 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, esse negócio mudou absurdamente cenário da educação, cenário das empresas, cenários do nosso dia a dia. Né? Isso é só um aplicativo, tem vários chat GPTs da vida, tem para drone provavelmente. Se você quiser fazer hoje um roteiro de viagem, ele fala, ele faz para você. Se você quiser que ele faça uma música para você, um jingle para você, você fala, olha, chat, faz para mim um jingle, eu quero um samba rock, assim, parecido tal, com a letra tal, que fale de amor, que fale disso. Ele vai lá te dar a melodia, te dar a letra e assim por diante. Entre várias discussões vamos falar, do direito, né, de propriedade, aquilo, né. Gostei muito da palestra que a gente teve em maio, lá na Expo Leme, a pessoa falou sobre inteligência artificial, eu achei muito bacana aquela palestra. E no agro, esse assunto também ainda é muito novo, tanto na parte nossa da educação, da formação, como dos parceiros que também trabalham, né, o Senai trabalha com essa formação. Então, como a gente capacitar as pessoas que trabalham no agro, não só a gente que trabalha com a formação de engenheiro agrônomo, mas o agricultor, o produtor rural, né? O produtor de carne, o produtor de vegetais. Como que ele vai utilizar isso e entender, e não pode demorar muito. Porque a revolução que o negócio fez foi em 1 ano e meio. Só que esse negócio já está sendo trabalhado já há um tempo. E se a gente não correr, literalmente a competição mundial ganha da gente. Né? Veículos autônomos, no agro, na questão do urbano também. Né? Então, como trabalhar com isso? Então, a inteligência artificial é usada para quê? A predição de safras, detecção de doenças e pragas, otimização de irrigação e assim por diante. O senhor Diogo estava falando, antes da palestra aqui, o senhor falou, Ronaldo, como que a gente vai saber qual a praga que vai dar, qual a doença que vai dar na próxima safra? A gente faz tudo conforme manda, né, o roteiro que as empresas falaram, que os parceiros falaram, que o sindicato falou, que a Casa de Agricultura falou. Aí chega lá, dá problema. Não foi tudo aquilo que a gente imaginou.
Se a gente conseguir entender um pouquinho o quanto que essa ferramenta pode nos ajudar, não é isso aqui que vai salvar a lavoura, não. Mas isso aqui é mais uma ferramenta, Eugênio, para a gente utilizar, para que a gente possa melhorar isso, ou seja, ter uma predição, ou seja, de safra, quanto que vai dar, quanto que não vai dar, o que vai acontecer, né? Entender a detecção de doenças e pragas antes daquilo acontecer, para a gente depois utilizar a agricultura de precisão, Douglas. A gente usa a inteligência artificial para depois a gente lançar mão de uma outra ferramenta. Se vocês começarem a perceber, uma ferramenta vai conversando com a outra. Uma ferramenta conversa com a outra, uma é dependente da outra, nunca é isolado. A gente não fala, se eu souber só disso, não souber daquilo, eu já resolvo. Não. Precisa ter, né, todo um arcabouço, precisa ter aí uma caixinha, né? Antigamente a gente falava, como que era esqueci agora o nome da Revolução Verde, é o pacote tecnológico, isso, agora eu lembrei do nome. Tinha lá o pacote tecnológico, não deixa de ser um pacote tecnológico. Agricultura de precisão, biotecnologia, inteligência artificial e assim por diante. Tá, o uso de Big Data para análise de padrões climáticos do solo, como eu falei, né? A gente entender a questão do que vai acontecer com o clima, que já é difícil pela natureza do assunto, né? E entender desses novos padrões climáticos e também a questão da sua interface com o solo. Exemplos de algoritmos e ferramentas, algumas empresas, lógico que eu coloquei duas apenas, a John Deere e IBM, que estão liderando algumas inovações, mas tem várias e várias empresas que lideram e que têm a inteligência artificial, mas para isso a gente precisa do quê? Estar dentro dos eventos, conversando, como eu falei para você, Ana, lá no começo. Você tem que estar, você é aluna, você tem que estar. A gente tem que estar. Todos nós que atuamos direto ou indiretamente no agro, precisamos estar constantemente nos eventos, conversando, entendendo, interagindo. Vamos saber de tudo, conhecer de tudo? Não. Né? Porque dá uma fobia, você fala, nossa, eu preciso entender de tudo, saber de tudo, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo, mas você precisa ter uma visão novamente, aquela velha máxima, né? A visão global para você atuar no seu local. Mesma coisa no turismo, que eu sei que é a sua área, né? A gente precisa entender todo o turismo para a gente saber o que Leme pode atrair no turismo rural, por exemplo, mas a gente precisa ter uma noção do turismo mundial, o que a gente quer. Mesma coisa no agro. O que a gente quer? O que a gente tem no mundo? O que serve para Leme? O que serve aqui para a nossa região? Serve isso, isso, isso. Então vamos atrás dessa tecnologia, tirar desse macro, trazer para o micro e aplicar no local. Bem, os benefícios, né? Tomar as decisões mais informadas, mais assertivas e aumento da produtividade. Se você utiliza a melhor ferramenta no melhor momento, com certeza você vai ter muito mais competitividade naquele mercado. Tá bom? Bem, energias renováveis é outra ferramenta também importante, né? Painéis solares já são utilizados para gerar eletricidade em operações em fazenda, como eu falei. Eu acho que o exemplo aqui é o Eugênio, mais próximo que a gente tem aqui em Leme, mas com certeza tem outras propriedades já que trabalham com isso, né? Vê tanto para a produção, para a própria propriedade, para as próprias operações agrícolas, como também para a venda dessa energia, né? Então são fazendas de eletricidade, né? Além do agro ser top é elétrico agora, né? Então, turbinas eólicas, obviamente, aonde o local favorece ter essa questão do vento, né? Para fornecer energia limpa e renovável. Biogás também, né? Plantas, né, de biogás e produção desse biogás para converter os resíduos orgânicos em energia utilizável, aonde também tem essa demanda e esse potencial. Talvez aqui não tem problema, mas é importante que a gente saiba que existe isso, que é uma das ferramentas. Talvez lá em Santa Catarina, para a suinocultura, isso seja importante. Lá em Chapecó, lá no Paraná, ali no oeste do Paraná, Santa Catarina, onde a grande parte do rebanho de suínos, é importante biogás, é importante entender como funciona. Então, se a galera nova aí do agro, por um acaso a vida não for aqui e for para lá, você tem que se preocupar com biogás. Talvez você não tenha 1 ou 2 aulas de biogás na sua graduação, mas se você for para lá, você vai ter que entender, fazer um curso, capacitar com o Senar, procurar inteligência artificial, procurar agricultura de precisão para essa questão da poluição da suinocultura. Obviamente que aqui não dá para a gente abordar todos os assuntos, cada área tem o seu potencial, a sua limitação e assim por diante.
Os benefícios ambientais e econômicos para isso: redução de custo energético, menor pegada de carbono, maior resiliência energética. O que é esse nome aqui, ó? Menor pegada de carbono, né? Isso é uma coisa assim, eu falo que eu tenho um colega da época de faculdade que trabalha exatamente com isso. Não é o que está na moda, assim, é o que acontece, principalmente para quem for trabalhar com o mercado de exportação, né? A gente gosta ou não, sem entrar em questões políticas de um lado, de outro e assim por diante. Eu quero vender para a França. O que o francês quer? O francês quer isso? Ou eu me adequo ao que o francês quer, independente de discussão política, ou eu entro no dele. Não sei se alguém aqui trabalha com o mercado árabe, ou já trabalhou e tudo mais. O mercado árabe trabalha daquele jeito, e é do jeito que eles querem. Entendeu? Ali na Grindos, se eu não me engano, ali em Descalvado, ali, a gente foi ano passado com os alunos, fornecem leite para a galera que é do judaísmo e tal. Eles têm todo lá, a câmera, vai filmar a vaca, tal, tem o rabino vem de quinta-feira, faz lá as orações, as preces, as situações. Não existe uma discussão se está certo ou errado, foca. Se quer vender para esse pessoal, adequa esse pessoal. Quero vender para o mundo asiático? Quais são as regras daquele mundo? Não quero vender para o Brasil, eu quero vender para lá. Então a gente tem que entender quais são as regras que estão ali. Gosto de ou não. Nessa hora... é aqui que a gente está falando, tá bom? Então, o que esse pessoal quer, na verdade? A questão de menos consumo de carbono. Para que a questão de menos consumo de carbono? Para tentar minimizar a questão do aquecimento global, para a gente ter a questão de terra, solo, clima favorável para o agro, Marquinhos. Tudo isso é para a gente manter aquilo que aquela tríade. Porque quando se faz agricultura, sol, fotossíntese, né? Sol, terra e água. Se a gente não tiver esses três, quebra. Sol, aparentemente, de mais uns 4 bilhões de anos, as previsões são que a gente vai ter ainda, né? Terra e sol está na nossa mão. Sol a gente não sabe, consegue controlar, Marquinhos, mas terra e água está na mão da humanidade. Então a gente só faz isso porque a gente precisa, mesma coisa, produzir para pessoas cada vez mais rápido, mais barato e assim por diante. Só por isso. Redução de custo, menor pegada, maior resiliência energética, ou seja, maior questão, você ter uma energia mais fácil, mais barata. Biotecnologia, já vamos caminhando para o final aí, Letícia. Melhoramento genético, né? Isso já não é uma tecnologia nova. Provavelmente meu colega Evandro está lá no final, lá no fundo, né, Evandro? Já se falava na sua época lá de começo de carreira sobre melhoramento genético, não falava? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas se fala ainda, né? Ninguém mais discute transgênico. Quando eu me formei, discutia transgênico, se a gente vai consumir ou não. Hoje ninguém discute. Está presente, já é uma tecnologia normal, né? Se eu trouxesse falar aqui da polêmica do transgênico, da ovelha Dora, seria um assunto do passado, né? Então, melhoramento genético, mas precisa, faz parte desse pacote, cada vez mais. É um assunto um pouco mais específico, mas que também se utiliza dentro das tecnologias. Permite a criação de cultivos, de culturas geneticamente modificadas, resistentes a pragas, mudanças climáticas, principalmente a questão de mudanças climáticas. Antigamente, a transgenia era muito vinculada a questões de doença e praga, né, Eugênio? Agora está muito mais voltada à questão de aquecimento global e assim por diante. Laboratórios de pesquisa, pesquisadores obviamente trabalham para o desenvolvimento dessas plantas, culturas de alto rendimento, e alguns impactos positivos são o aumento da produtividade, redução do uso de pesticida e melhoramento na segurança alimentar. Olha lá, Letícia, eu consegui quase. Quanto que é? Olha lá, 2 minutinhos, é exatamente os 2 minutinhos aqui. Obrigado, nem olhei para você, mas já estava cronometrando aqui. Para a gente fazer algumas considerações finais e tentar falar um pouquinho de futuro, e também, obviamente, que a minha fala aqui era uma fala de abertura do evento e deixar todos os outros palestrantes abordarem os assuntos mais específicos aqui com vocês. Basicamente, a gente deu uma breve revisada, né, com os desafios atuais e futuros com as novas tecnologias, ajudando a superar esses problemas, né? São problemas que a gente teve vinculado a uma agricultura que, certo ou não, foi feita. Não adianta, nós estamos aqui para questionar o que foi feito lá no passado. Foi feito, o resultado está aqui.
E aí agora falou, vamos nos preocupar daqui para frente, como que a gente vai resolver isso. Importância da inovação, a inovação contínua é crucial, né, para a sustentabilidade ao longo prazo na agricultura. Então a gente precisa sempre estar inovando. A gente sempre precisa estar inovando na nossa propriedade, no nosso conhecimento, no agro brasileiro e assim por diante. E uma chamada de atenção final, a importância, né, da inserção dessas tecnologias na educação e formação do profissional do agro brasileiro e também das pessoas que atuam, né, não somente de agrônomos, técnicos agrícolas, mas dos produtores rurais, né, capacitação. Chamo aqui, viu, Arminda? Faço uma chamada, Eugênio, de vocês trazerem esses eventos de inteligência artificial, de agricultura de precisão, o CREA também, cadê a Sueli e tal, trazer esse tipo de situação não só para nós da área da educação, mas para os produtores, começar a fazer eventos mais específicos sobre essas tecnologias. Eu acho que o evento de hoje ele abre porta para isso, e aí depois a gente vai conversando em conjunto, né? Trabalhar com essas novas informações, tecnologias, a fim que se adotem as tecnologias para contribuir para um futuro mais sustentável, um futuro mais positivo para todos nós, e principalmente um futuro mais barato, que seja um alimento mais saudável, mais barato. É o desafio, produzir mais saudável e mais barato. Eu falo para os alunos ali, quando eles entram na faculdade, falo, vocês escolheram uma profissão, vocês vão ter que produzir. Qual é o objetivo? Produzir mais alimento, mais saudável e mais barato. O desafio de vocês. A minha parte é tentar organizar vocês, capacitar vocês, que vocês cheguem nesse resultado. Pessoal, obrigado aí pela atenção. Desejo a todos um bom evento. Desculpa um pouquinho do atraso aí, viu, Letícia? Valeu? Um abraço, valeu. Bom, gente, vamos dar continuidade. Como estava na programação, eu quero apresentar alguns dos nossos parceiros, né, que estão aqui expondo. Eu vou seguir só uma sequência ali, né? A gente já teve aqui a apresentação do Ronaldo, mas antes eu quero agradecer aqui a Sueli, que fez a parceria da gente com o CREA, ela que organizou para trazer a palestra do Ronaldo para cá, a Aline, que faz o trabalho que é o trabalho junto do Senar, que também está nos proporcionando boa parte aí do almoço, tá? Esse grande almoço, esse evento. Então, agradecer muito o trabalho de todos e, logicamente, que a gente não pode esquecer do apoio da Débora, que lá no sindicato, sem ela, sem a Débora, sem a Aline e a Eleusa, que tem ajudado muita gente, tá? Agradecer demais, Margarida, que está aqui também, a nossa equipe lá do sindicato. Gente, eu vou chamar agora o pessoal que está aqui do Sicredi. O Yuri, você está por aqui? Corre aqui, Yuri. O Yuri está representando aqui o Sicredi, que sempre é muito parceiro da gente nos eventos, ajuda muito o produtor aí na parte de financiamento rural, né? E a gente tem uma turma boa aqui hoje, né, Yuri, que faz parte do Sicredi. Eu já fui do Conselho Fiscal, hoje estou no Conselho Consultivo. A gente tem aqui a presença do seu Coral, que hoje é do Conselho Administrativo do Sicredi, mas a Eleusa e a Aline, que também são membros da equipe do Sicredi, né? Além dos funcionários. A gente todo lá como voluntário, tentando fazer dessa instituição, né, financeira uma coisa que realmente seja feita pelos associados, né, onde o associado é extremamente importante, né, seu Corão? O Yuri vai falar agora um pouquinho. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou o Yuri, sou gerente de agronegócios aqui no Sicredi Leme. Estava com uma colinha aqui, a dona Arminda já explicou para todo mundo. Agradecer a presença do seu Coral, que é conselheiro na Sicredi Dex, agradecer a dona Arminda pela oportunidade, a Aline, que também são coordenadoras de núcleo, e a dona Eleusa, que é membro do comitê também da cooperativa. Aqui temos, né, alguns associados que já conhecem,
E queria reforçar um pouco, né, o que foi falado na palestra. Hoje o clima está muito instável, né? O produtor é questão de não só chuva, seca, os veranicos que acontecem aí inesperadamente e acaba pegando o produtor de surpresa, mas também a cada safra o produtor tem um novo desafio, né? É uma praga que pega resistência a um produto, é uma doença também que uma tecnologia começa a patinar e nem sempre a gente tem molécula nova no mercado, né? E uma das formas da gente ter a segurança, o produtor não precisar sair do agro, né? Seria aí a parte de custeio, o produtor trabalhar com uma reserva de emergência ali, não precisar descapitalizar para tocar a lavoura e ter a segurança, que dentro da porteira, o produtor tem um controle, né? Vamos dizer assim, comprar um produto, comprar uma semente, a gente consegue. Mas a partir da porteira para fora, o produtor já não tem mais tanto controle. Ele fica aí, vamos dizer, na mão do mercado, né? Uma estocagem de semente, uma venda, o dólar subiu, o dólar desceu. Infelizmente, quem está ali na lavoura não tem controle sobre isso. Então, o Sicredi apoiando o produtor, pensando nisso, a gente trabalha com as linhas do BNDES, que tem um subsídio do governo, então fica um pouco mais, vamos dizer, mais barato o dinheiro, né? E o produtor consegue aí trabalhar com mais segurança na sua lavoura. Hoje o Sicredi tem 122 anos, que atua na área rural, há 30 anos atrás que abriu para contas PJs e contas de pessoa física também. Então assim, a gente entende do agro, está ao lado do produtor, e quem está 122 anos aí ao lado do produtor não é à toa, né? Eu agradeço a presença de todos e fica o convite para passar lá na agência, tomar um convite. A gente está na 7 de setembro ali, perto da Praça da Bíblia. Pode procurar, a Jéssica, minha assistente, também está entrando de férias semana que vem, mas está sempre lá na agência para atendê-los, a Ângela também, nossa gerente geral, e bom evento a todos, e graças a Deus, né, veio a chuva, vamos aproveitar daqui a pouco para encher o pano. Obrigado, pessoal, um prazer falar para vocês, viu? Ô Marquinhos, você quer falar alguma coisa? Marcos Filho. Fala ele também. Marcos Filho também é parceiro sempre. Toda vez que a gente faz evento, ele fala, tô junto. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos de ter vindo, né? É uma parceria que a gente tem sempre com a Arminda, né? Com o sindicato, e com a ACIL também, né? Que nós fizemos uma feira esse ano, foi muito boa, né? A participação de todos os agricultores lá nas palestras. E em nome da LK, eu tenho a dizer o seguinte, que nós temos em torno assim de 70 anos da mesmo tipo de adubação, mesmo tipo de correção de solo, né? E as coisas estão mudando e mudando muito rápido, né? Então o Ronaldo vem falando isso, é muito interessante isso. Então está vindo o drone, né? Eu venho defendendo isso há muito tempo, a gente mudar a maneira de pulverizar, economizar produto, não poluir. Então nós temos uma equipe ali do Marcos, né, do Douglas, eles estão fazendo trabalho agora na cidade, depois vocês podem conversar com eles. Gente, é fantástico o trabalho que eles vão fazer. Eles vão pulverizar todo as áreas que estão com problema, né? E tem foto. Eles têm uma foto que me mostraram agora. A caixa d'água da casa, né? Ela não tem tampa e ela está cheia de vegetação. Em cima da casa a pessoa está usando aquela água, gente, tomando banho. Então ali tem tudo, bactérias, fungos, né? Então isso é modernidade, certo? Isso é coisa rápida, que nós temos que tomar decisão rápida. E no agronegócio, na agricultura, é desse jeito, vai ser muito rápido. Então, o que a gente trabalha? Quem que a Agrícola trabalha e apoia todos esses eventos? Para que a gente tenha informação rápida e comece a mudar. Então, hoje, as análises de solo, nós precisamos, como agricultor, como empresa, acreditar que nós temos que fazer todo ano as análises,
ver o que nós temos que mudar na adubação e fazer uma adubação correta. Com certeza nós vamos ter ótimos resultados, mas nós temos que acreditar e fazer essas análises, entendeu? É como o médico faz. Você chega lá, ele conversa e pede os exames de sangue e tal, fezes, urina, aí nós vamos conversar, não é verdade? Então, em nome da MK, a MK está preparada para ajudar todos vocês. E nós queremos que todo mundo acelere, entendeu? Nas mudanças, para que a gente tenha bastante resultado. E também que a gente tenha um bom ano, começou a chuva hoje, quem sabe que é o start inicial, né? Foi uma boa safra. Obrigado, gente. Eu não sei se o pessoal do Geo Membrana quer falar alguma coisa. Aliás, a culpa do evento é deles, porque vocês, não sei se já conheceram ou não, a Vivi, quando ela vem atrás de alguma coisa, gente, ela não dá sossego, tá? Então, ela acabou, ela queria fazer reunião com produtores, eu falei, então, olha, tem mais gente, vamos juntar todo mundo. Então, vocês têm que conhecer a Vivi, da Geomembrana, e ela é que é a culpada do assunto. Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós somos da Geomembrana, estou aqui com dois técnicos muito importantes da empresa. Eles vão apresentar a nossa empresa aqui por partes e nós vamos passar no telão para vocês, tá bom? Muito obrigado. Aproveitar, enquanto vocês acertam aí, Só que utilizar. Ali, vamos fazer um sorteio? Olha lá, gente, todo mundo que está aqui presente, para todos que estão presentes aqui, vão participar de vários sorteios. Então, enquanto eles estão organizando, como é que vai? Cara, não. Olha lá, quem entende de sorteio. Gente, no final vai ter um grande sorteio de uma bobina de lona preta e branca para silagem, e é uma bobina inteira, hein? De quantos metros? É uma lona inteira, de 4 por 7, é isso? Por 100. Isso, gente, é lona para danar. Aproveitar e agradecer aqui a presença do pessoal que faz parte dos conselhos aqui de Leme, que o sindicato também participa, né? Eu participo junto com elas. Nós temos aqui já abriu. O pessoal sendo representado aqui pelo Conselho do Turismo, se quiser. Bom, gente, depois vocês venham aqui conhecer a turma. Nós temos o pessoal do CODEL, aí, também do Conselho do Meio Ambiente, e agradecer muito a presença de todos. E assim, as coisas na cidade melhoram quando a gente resolve arregaçar as mangas e fazer. Então não pode ficar esperando só de poder público, não deve ficar, ninguém fez nada, mas você também não. Então, quando a gente precisa fazer as coisas, a gente participa, vai. Eu falo assim, até, eu não disse, mas nas horas vagas eu sou presidente da Associação dos Engenheiros também, né? Quer dizer, dá tempo, gente, a gente tem tempo, a vida é feita de tempo. E se a gente perder o tempo, a gente perdeu vida. Então, participem, façam coisas, é tão bom, é tão produtivo, você faz por você e pela comunidade. Se a comunidade melhora, a tua vida melhora junto, né? Então, isso é uma coisa que temos também aqui, a representante, a Nara, que é a nossa, ela trabalha junto com a Ana Paula num programa muito legal de incentivo
aos produtores rurais, que se chama, ou é o Alho Rural, é do SEBRAE. Quem quiser saber mais, ela vai estar aqui presente. É um trabalho na parte administrativa, de start, né, na produção, na atividade que você faz, principalmente a parte administrativa. Já tem isso aí? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Número 33. Ela vai falar. Você lê? Ó, o primeiro é uma careca do sindicato. É Bruno Pinto Nascimento. Cadê o Bruno? Ó, agora uma caneca térmica do acidente de contabilidade. Bruna Pepe. Número 46, Miranda Paris Sabati. Aê, Miranda! Daí a moeda. Número 50, Grace Haberman. Cadê? Tá aqui perto, tá ali. Tem mais um, né? Boné do sindicato. Número 11, Sheila de Cássia Azevedo. Gente, a gente, conforme vai tendo as palestras, nós vamos sorteando, tá? Então, fiquem espertos e na hora do almoço a gente vai estar sorteando também outros vídeos. Não, vocês vão... Bom dia a todos. Eu sou Clóvis, vendedor técnico da empresa Geomembrana. Cuida lá do Hospital da Cana. Então, boa parte do Hospital da Cana, se a referência que é devido ao trabalho que o seu coral faz lá de coração. Né? Quase boa tarde já, né? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, agradecer o convite do sindicato e informar uma coisa. Depois da brilhante palestra do Gabriel, nosso amigo, temos pouco a falar. Por tudo que eu lhe falar, a associação faz. O Gabriel foi consultor nosso lá, está sempre com a gente lá e tal. Bom, a associação reformou o estatuto e mudou praticamente tudo. Hoje qualquer agricultor, desde que ele tenha produção, desde que ele tenha o cadastrado como produtor, ele pode se associar. E a associação hoje tem de tudo que o agricultor precisa. O que foi dito aqui não são nossos concorrentes, são parceiros, companheiros. E a associação, então, além disso, ela tem algo que é forte, é a saúde. Ela tem um hospital que todos conhecem, acredito que sim, o Hospital dos Fornecedores de Cana. Ela foi criada pela classe canavieira, hoje é um hospital público-privado, porque atende há mais de 40 anos o SUS e atende também convênios. E nós, com a abertura do estatuto, qualquer pessoa que tenha soja, milho, trigo, laranja, gado, hortifruti grangeiro, qualquer um